13 horas e 55 minutos no horário oficial de Brasília. Muito boa tarde para você do 100% nas leis, seja por televisão, por celular, por tablet, notebook, enfim e etc. Pegue papel, pause a aula, pause a gravação, assista e reassista e tente entender da melhor forma possível. Hoje eu vou falar, anota já isso, o que é requerente e o que é requerido em um processo jurídico, vamos dizer assim. Só antes de eu explicar o que é requerente, o que é requerido, eu quero deixar bem claro para vocês uma coisa. No contexto jurídico, deixa bem claro que requerente e requerido são termos usados em processos de natureza não penal. O que seria processos de natureza não penal? Aqueles processos que são da esfera penal do direito. Como assim? Aqueles tipos de processo que é relacionado a crime de estupro, crime de homicídio, latrocínio, tentativa de homicídio, estelionatário, roubo, furto, etc, etc. Então, quando você ouvir esse nome requerente e requerido, ele não é usado na esfera penal do direito, em crime de natureza, entendeu? Penal. Por quê? Porque o termo requerente e requerido, ele só é usado em processos de natureza não penal. Ou seja, o que seria processo de natureza não penal? Ele é usado em processos trabalhistas, da esfera tributária, da esfera internacional, previdenciária, da esfera do direito religioso. Enfim, em todas as esferas, requerente e requerido é usado esse termo, entendeu? Menos na esfera penal do direito. Agora vamos lá. Qual é o significado de requerente, o que é, e o significado e o que é requerido? Requerente, um indivíduo que faz um requerimento, ou seja, solicita algo a alguém. Gente, entenda uma coisa, tirando o direito penal, a esfera penal e qualquer outra área, requerente é sempre aquela pessoa que vai instituir um advogado particular se ela tiver condição, se ela não tiver condição, um advogado público, defensor público no caso, para fazer a petição e abrir a ação contra alguém. Ou seja, o requerente é aquela pessoa que ela requer algo na lei. Vamos dar um exemplo mais claro? Uma pessoa trabalhou em um local, em uma empresa de iniciativa privada. Ela fez hora extra e não recebeu, porque no contrato não podia fazer hora extra, e se fizesse hora extra trabalhada, teria que receber. E o patrão dela não pagou. Ou seja, aí a pessoa entra no Ministério Público do Trabalho, na Delegacia do Trabalho, e o advogado dela, ou o defensor público dela, faz o requerimento, ou seja, abre a ação judicial, faz a petição, ou seja, é o requerente que está requerendo o quê? O direito trabalhista pelo fato de fazer hora extra e não trabalhar. E quem vai ser de ter feito hora extra e não ter recebido, uma vez que no contrato não podia fazer hora extra e não ia receber? Ou seja, carga superior ao previsto, esse crime. Ou muitas vezes ali a pessoa trabalha, fazia hora extra, ela tinha que receber, o patrão não pagou. Ou seja, o requerente ele não está pedindo ali através de uma ação judicial, através de uma petição jurídica, para poder ter o quê? O seu direito chegado até você. Ou seja, ela está pedindo, é o requerente. E quem é o requerido? É a pessoa para quem o requerimento é destinado. Ou seja, o requerido, nesse caso, nesse exemplo que eu dei, é o patrão da empresa. Ou seja, por quê? Porque já que ele não pagou o funcionário que fez hora extra ou fez hora extra e não podia receber, o que acontece? O requerente pediu o funcionário, ou seja, entrou com a ação, fez a petição, e o requerido, o patrão, ele vai ser intimado, ele vai ser citado porque ele tem uma ação judicial, ele tem um pedido de alguém em seu desfavor, e em capítulos futuros ele vai ter que dar satisfação para o juiz, para o promotor de justiça, para a juíza, para a promotora trabalhista, etc. e etc. Eu dei um exemplo da área trabalhista, mas um exemplo também de requerente e requerido serve em pequenas causas. Vamos dar um exemplo, uma pessoa vai numa loja e compra um carro, só que ela compra um carro, igual eu peguei um processo uma vez, fiz uma petição de uma senhora, eu lembro muito bem sobre isso. Ela foi numa loja e comprou o carro, mas o carro já veio estragado e tudo. Eu lembro que eu fiz essa ação, eu fiz essa petição para ela. O que acontece? Uma vez essa petição sendo feita, ou seja, ela é a requerente. Por quê? Porque ela está pedindo.
ela está exigindo, ela está implorando para a lei um direito seu, entendeu? Se voltar até si, ou seja, um carro em bom estado, ou então a devolução do carro velho e pegar o carro novo. E o requerido é quem? É a empresa e os vendedores da empresa que vendeu o carro para ela. Ou seja, aquelas pessoas que vão ser intimadas, que vão ser citadas, que vão ter que dar explicação para o juiz futuramente. Por quê? Porque elas vão ser ali conscientizadas que alguém abriu uma ação, fez uma petição contra ela. Então lembre disso, gente. Requerente é quem abre a ação contra alguém, é quem faz um pedido de processo exigindo algo contra alguém. E requerido é aquilo, alguém que tem um processo, uma ação em seu desfavor e tem que provar se está certo ou não. Eu quero deixar bem claro um detalhe aqui, gente. Requerente e requerido. Só o que acontece? Em alguns casos, o requerente ele vai ganhar a causa. Em outros casos, o requerido vai ganhar a causa. Isso só no julgamento. Mas requerente e requerido é uma nomenclatura usada para aquelas pessoas requerentes que faz o pedido, mais um exemplo que eu vou dar, a pensão alimentícia. Uma mulher se separou do pai dos filhos dela, cuida dos filhos. O marido deixou de pagar a pensão. A mulher vai na defensoria pública e muitas vezes ou institui um advogado particular e esse advogado vai fazer a ação. Por quê? Porque a mãe da criança tal, tá pedindo que o pai dos seus filhos pague a pensão. Esse é o requerente que está fazendo o pedido, entrando com a ação. Entendeu? E o requerido é o pai das crianças, que não pagou pensão, vai ser citado e vai ter que se explicar para a justiça o porquê que tem aquele pedido da mãe dos seus filhos em seu desfavor para atualizar a situação de pagamento de pensão alimentícia. Entendeu o que é requerente? Entendeu o que é requerido? E no contexto geral, só para concluir, requerente e requerido é o nome usado em petição judicial, em ação judicial, em abertura de ação contra alguém ou em desfavor de alguém, em todas as esferas do direito, com exceção, menos na esfera penal, do direito penal, no caso. Valeu, meu Brasil, essa foi a aula de hoje. Tchau, tchau.